O principal mecanismo de reprodução dos protozoários é a siciparidade. Bactérias do reino Monera também reproduzem por siciparidade. É a mesma coisa? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E a resposta a essa pergunta será dada na aula de hoje. Após a vinheta, estudo da reprodução dos protozoários, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, Billy aluno! Estamos por aqui para mais uma aula de microbiologia do reino protooctista, falando hoje sobre a reprodução dos protozoários, de uma forma muito sucinta e bastante didática, exclusivamente pela nossa metodologia, o método Biomap. Vamos lá? Olha só! Professor, o que é extremamente importante saber sobre a reprodução dos protozoários? Ora, ela tanto pode ser assexuada, como também pode ser sexuada. Mas, predominantemente, os protozoários reproduzem de maneira assexuada. Essa possibilidade da reprodução sexuada, claro que sim, é em busca de produzir organismos com variabilidade genética. Mas aí, o mais importante processo de reprodução é assexuado e é a divisão binária, também chamada de bipartição. Detalhe importante, aqui na frente está escrito mitose. Vou repetir, está escrito mitose, ou seja, a divisão binária ou bipartição ou siciparidade nos protozoários é um mecanismo de divisão celular por mitose, havendo prófase, metáfase, anáfase, telófase. Bactérias também reproduzem por divisão binária ou bipartição ou siciparidade, mas não se trata de uma mitose. Não ocorre prófase, não ocorre metáfase, não ocorre anáfase e nem telófase. O que eu tenho é apenas a fissão celular. Nas bactérias é um processo de fissão celular, onde o DNA bacteriano duplica, é afastado os DNAs duplicados pelo mesossomo e ocorre o fenômeno de citocinese, que é o estrangulamento mediano da célula por invaginação da membrana plasmática por ambos os lados celulares. Somente isso. Eu não tenho prófase, metáfase, anáfase, não tenho nada disso. Eu tenho apenas a citocinese, que é a cinese, que é a ruptura do citoplasma, dividindo então as duas células filhas. Ok? Siciparidade em bactérias é um processo de fissão celular. Siciparidade em micro-organismos unicelulares eucariontes é um processo de mitose. Lembrando que bactérias são procarióticas. Beleza? E aí vamos ver o seguinte, aqui eu tenho uma ameba, um organismo unicelular muito conhecido. Nós temos a etamoeba histolítica, que é patogênica, provoca a disenteria amebiana, ok? Mas temos uma outra ameba, que é a ameba comum de água doce, que é inofensiva, beleza? Então eu tenho aqui a célula dessa ameba, que no meio ambiente onde ela está inserida, o que é que vai acontecer? Ela vai consequentemente se alimentar e crescer, e chega a um determinado momento que ela desenvolve um processo de divisão celular por mitose. E no final dessa mitose, na telófase, eu tenho a separação das duas células filhas, dois indivíduos novos formados e que são clones geneticamente iguais. Esse é o primeiro mecanismo que vários tipos e variedades de protozoários reproduzem. Mas existem alguns protozoários, como os apicomplexos, né? Eu aconselho, se você ainda não assistiu a aula de protozoários falando sobre suas características e classificação, assista, porque aí você fica completinho no estudo dos protozoários. Mas existe um processo também chamado de divisão múltipla ou esquizogonia. O que acontece nesse processo? Olha só,
Comparando com a divisão binária ou bipartição, aqui você observa a divisão da célula toda. Eu tenho uma célula que estrangula o citoplasma na região mediana, originando duas células filhas. Eu tenho um processo de citocinese, onde há a divisão completa da célula em duas células resultantes. Na esquizogonia, ou divisão múltipla, eu tenho apenas a divisão do núcleo da célula e não da célula toda, como você pode ver nesse esquema aqui. Olha só, eu tenho aqui o protozoário, isso é muito comum no plasmódio, que é o agente etiológico da malária. Entendido ou não? Ele tem diversas formas morfológicas, dependendo do seu estágio evolutivo reprodutivo no indivíduo. O esporozoito, que é a forma infectante para o homem, temos também o merozoito, temos também o trofozoito, mas isso nós estudamos melhor quando analisamos as doenças, beleza? Aqui vamos nos deter ao aspecto reprodutivo. Ora, o núcleo celular, este núcleo aqui, ele entra num processo de divisão, sofrendo mitoses sucessivas, mas sem dividir o citoplasma da célula. O citoplasma da célula, onde acontece o fenômeno, se mantém íntegro. E vários núcleos novos surgem a partir dessa cariocinese, que é a divisão nuclear. Cada núcleo desse se envolve por porção de citoplasma e constitui membrana plasmática, como você pode estar vendo aqui no final do desenho. Então, ou seja, essas novas estruturas vão se acumulando dentro da célula que lhe deu origem até que ocorre a sua lise, a sua ruptura, liberando então as células filhas. Perceba que eu tenho aqui cada núcleo envolvido por uma porção de citoplasma, que é essa parte em marronzinho claro ou amarelo, e a membrana plasmática, que é o contorno em verde. Então aqui eu tenho agora novas células, que irão consequentemente crescer, se desenvolver, atingindo o tamanho limite e começando um novo processo de esquizogonia, mecanismo extremamente eficiente. Beleza? Mas eu tenho também processos de reprodução sexuada, como é a conjugação que ocorre em paramécio. Paramécio, que é um protozoário de vida livre, que vive em água doce, ele não realiza relações parasitárias com hospedeiros de forma alguma, ele é livre, completamente livre. O paramécio, ok, faz processo de conjugação sem aumento do número de células. É apenas o quê? Uma certa troca ou um intercâmbio nuclear da célula para favorecer mecanismos de variabilidade. Como assim, professor? Olha só. O processo é simples. O objetivo é a variabilidade genética. Ele tem um micronúcleo. O paramécio, ele é binucleado. Ele tem um micronúcleo, que está relacionado ao mecanismo reprodutivo, e tem um macronúcleo, que está relacionado com a sobrevivência. Realiza processos vitais, processos vegetativos, ok? Mas o micronúcleo, este micronúcleo original, ele sofre meiose. E você sabe que quando qualquer célula se divide por meiose, irá originar 4 núcleos haploides. É isso aí o que acontece. Haploides com o número de cromossomos reduzido à metade. 3 desses núcleos meióticos, eles degeneram. E um duplica. Essa duplicação ela é mitótica. E esse núcleo aí dividido agora ele é transferido por uma ponte citoplasmática entre 2 protozoários paramécios que sejam conjugantes. Beleza? Vamos ver no desenho esquemático para a gente ver como funciona. Então olha só. Tá aqui os núcleos de cada paramécio. Ó, este paramécio aqui duplicou o seu núcleo. Esse outro paramécio também duplica o seu núcleo. E agora eles trocam núcleos. Olha só, o paramécio que estava com o núcleo azulzinho envia esse núcleo para o outro e o outro recebe então de volta outro núcleo, que é esse núcleo amarelinho aqui. Então ocorre, na verdade, uma troca de núcleos. Na conjugação bacteriana, você tem o quê? Você tem a transferência de material genético de uma bactéria para outra. Uma bactéria que é classificada como doadora e uma bactéria que é classificada como receptora. A bactéria receptora divide-se por cisparidade, originando os indivíduos filhos, que agora não são clones. Eles não são idênticos geneticamente ao indivíduo que lhe deu origem.
ok? Houve aí um processo de recombinação genética. A mesma coisa acontece aqui. Como aqui eu tenho a troca de micronúcleos entre os dois micro-organismos envolvidos, após o processo, os dois irão fazer a bipartição, ou cisparidade, originando indivíduos filhos que agora também não são clones. Eles são geneticamente diferentes. Beleza? Ou seja, realizam também a cisparidade. Completa-se assim o processo de reprodução em paramécios, formando indivíduos com variabilidade genética. Beleza, galera? Então, protozoários podem se reproduzir tanto assexuadamente como sexuadamente, ok? Levando a variabilidade genética. Aula bastante sucinta. Inscreva-se no canal, ative notificações e fique inteirado dentro do método Biomap. Vá na descrição do vídeo, baixe o Biomap, colecione-o na sua pasta de revisão, a pasta revisional, e baixe também o Bioese para exercitar os conteúdos aprendidos. E nos encontramos na próxima aula. Até lá!